Então, boas-vindas aos presentes, né? Mais uma iniciativa aqui da Casa de Macau, e desta vez introduzimos aqui um tópico novo, né? Que é temas e debates. Né? Achámos que era interessante que a Casa de Macau também refletisse sobre alguns temas, e a melhor forma de falar no tema é trazer uma pessoa que seja especialista no tema. Mas eu não sou especialista no tema. Então, Eu gosto do tema. É em tom de conversa informal, focando assuntos que têm a ver com o nosso conhecimento de Macau e aprofundar também um pouco mais, né, as nossas dúvidas e curiosidades sobre temas de Macau. O tema de hoje é nada mais nada menos que a figura emblemática, né, do Camilo Peçanha. Né? E para falar do Camilo Peçanha também nada mais nada menos que a nossa historiadora, né, de Macau, Celina Veiga de Oliveira, que tem feito reflexões e tem escrito sobre esta figura que é Camilo Peçanha. Né? E só para dar um mote, e depois passava a palavra à nossa convidada, né? A ideia é falar sobre Camilo Peçanha e as pessoas depois poderem, né, participar diretamente, né? Ou interrompendo, ou no final, né? Sobre dúvidas que nós temos sobre Camilo Peçanha. E eu, para dar um mote, né, do tema, diria que se calhar esta questão do Camilo Peçanha tem aqui duas dimensões que eu gostaria de ouvir a Celina falar sobre elas. A dimensão da pessoa, sim, em si, né? Portanto, quem é Camilo Peçanha? Né? Uma figura multifacetada e de alguma forma até polémica, né? Daquilo que foi a vivência dele e como pessoa em si e da sua marca que deixou em Macau, e quem o conheceu foi deixando alguns registros. Eu diria que talvez a mais significativa, que o coloca num patamar, vá lá, de pessoa às vezes não tão querida, né? Era a questão do ópio. Do ópio, né? Portanto, ou seja, todos nós sabemos. Mas não era só isso. Isso já vais. Eu estou a colocar um mote que é para nós todos. Né? Portanto, sendo um fumador de ópio, há quem diga que é por causa da doença. Portanto, há aqui situações, e o que é engraçado, ou pelo menos uma das notas, é que ele veio para Portugal. E como o consumo do ópio aqui era caro, resolve ir para Macau porque o ópio era barato em Macau. E então, eu gostava de ouvir um bocadinho esta figura polémica que foi Camilo Peçanha, que deixou, obviamente, para além da segunda dimensão, que é a obra de Camilo Peçanha. E essa vale mais que a pessoa, porque a obra perpetua, e quer queiramos, quer não, Clepsydra, né? Só com um único livro, ele marca, sim, aquilo que é o simbolismo em termos de corrente literária sobre aquilo que é a literatura portuguesa. Portanto, é o grande representante do simbolismo, que é uma ruptura com os realistas, né? E que nos leva para o mundo da subjetividade. E eu, na conferência da Sociedade de Geografia, achei uma coisa interessantíssima que a professora Mourão disse, que ela disse, ele escreveu, ou ela escreve, Clepsydra com o Y. E este simbólico do Y na Clepsydra é que faz com que a gente ligue à imagem do relógio d'água, porque é Clepsydra, aquele tracinho do I é logo ali do título a forma de nos lançar para o subjetivo, para aquilo que é a metáfora, né? O pensamento, e depois a grande musicalidade que há nos poemas do Camilo Peçanha. E de facto, quer dizer, a obra dele
são 30 poemas, mais coisa e menos coisa, e fica para a história da literatura portuguesa. Eu costumo dizer, apesar de não ser verdade, que Camilo Peçanha foi aluno de Camões e foi mestre do Pessoa. Agora vejam o quadrante em que ele se coloca e, com tristeza nossa, não se tem dado o devido valor a Camilo Peçanha. E mais, eu diria que se quiséssemos lançar uma figura icónica de Macau, seria Camilo Peçanha. Camilo Peçanha, um poeta de Macau. Sim, sim. Daí a importância de hoje estarmos aqui a falar um bocadinho de Camilo Peçanha. E a minha retórica já vai longa. E já disseste muito. Mas pronto, gostava de ouvir agora sim, com todo o a Celina a falar-nos da pessoa e da obra. Não é? Como quiseres. Vou começar por uma coisa que é engraçada, que tem quase uma coincidência. Hoje é dia 15 de Abril. Por 5 dias, ele chegou a Macau no dia 10 de Abril. Por 5 dias nós estaríamos aqui a comemorar a primeira vez que pisou terras de Macau. Bom, mas eu tenho uma poesia, eu tenho poucas poesias, poucos poemas, mas um chama-se Roteiro da Vida. E eu tinha combinado aqui com o nosso presidente que não ia pensar muito naquilo que iria dizer. Mas ontem à noite, como é natural, fui para a cama pensando, o que é que eu vou dizer? Como é que eu vou começar? E esse poema, Roteiro da Vida, todos nós temos o roteiro da vida, né? E eu acho que poderia começar por dizer quem é Camilo Peçanha. Onde é que ele nasceu? Toda a gente sabe, mas de que família é que ele veio? Qual era o enquadramento cultural de Coimbra na altura em que ele nasceu? E começava a fazer assim, em 10 minutos ou assim, uma espécie de roteiro da vida de Camilo Peçanha, que é para as pessoas perceberem, porque não sabem que ele veio para Macau. E depois, em Macau, a gente debruçava-se um bocadinho mais daquilo que ele tinha lá feito, no tempo em que lá viveu até morrer. Querem assim? Pronto. Então, o roteiro. O roteiro eu não vou ler, mas tem uma parte que eu até escrevi para não estar a ler, que ele não começa assim, mas esta parte é que é bonita. Que eu, desde a partida, não sei onde vou. Roteiro da vida, quem é que o traçou? Ora bem, vamos então começar. Camilo Peçanha nasceu no dia 7 de setembro, que é, por coincidência, eu também nasci no dia 7 de setembro. Nós tínhamos qualquer coisa para nos ligar. De 1867. E eu também nasci num ano que acabou no 7, 1947. Já estou nova, como vê. Portanto, temos pelo menos 2 setes que nos ligam. Bom, mas eu, quando eu fiz o clássico no meu tempo, não é? Quando cheguei ao antigo quinto ano do liceu, nós escolhíamos letras ou ciências. Lembram-se que as pessoas da minha idade, há aqui já muitas pessoas da minha idade. E eu escolhi letras. Poucos. Eu escolhi letras. E quando a gente escolhia letras, havia uma disciplina que era para todas as pessoas que estavam letras e fazia-se uma espécie de história da literatura. Desde os primórdios da nossa nacionalidade, desde Dom Sancho I, que foi o filho de Dom Afonso Henriques, que começou com uma cantiga de amigo muito famosa, e passava-se assim tudo a correr. Passava século XII, XIII, até que se chegava ao século XIX. Mas não me lembro de ter ouvido falar no liceu onde eu estudei, em Coimbra, alguma vez de Camilo Peçanha. Mas eu tinha um tio que gostava muito de Camilo Peçanha e ele tinha um poema que nós podemos ler no final. Quando eu o ouvi a primeira vez, quem é este homem que escreve desta maneira? Que é um poema cujo título é assim: Quem poluiu? Quem rasgou os meus lençóis de linho? E depois aquilo é lindíssimo, mas a gente depois pode ler no final. Ora bem, porque é que ele é uma coisa pungente de poesia e de amargura e de dor? Porquê é que ele escreveu isto? Então agora vou contar a história. Ele era filho, ele nasceu em Coimbra, filho de um aluno de Direito, terceiro ano de Direito. Tinha 5 anos de Direito, ainda este ano, ainda agora é 5 anos de estudo de Direito.
o pai era aluno e naquela altura a mãe, que normalmente nos livros de biografia tinha murmúrio ou qualquer coisa assim. E, coitadinha, essas pessoas muitas vezes vinham para a cidade, e para Coimbra, que era a cidade dos estudantes, não é? E vinham trabalhar. Bom, e ela foi trabalhar para casa desse tal estudante de Direito. Bom, e dessa conjugação de fatores nasceu Camilo Peçanha. Bom, era uma coisa habitual, de facto, naquela altura em Portugal. Muitas pessoas e muitos patrões, que a gente sabe muito bem como é que essas coisas se passavam. Mas o pai de Camilo Peçanha, honra lhe seja feita, não casou com ela, nunca, portanto, consagrou, digamos assim, essa união, mas nunca mais se casou. Foi a única mulher da vida de Camilo Peçanha. Ele foi o primeiro filho. E depois, a seguir a ele, nasceram vários. Se nota... mas filho de pai incógnito, que era como se usava naquele tempo. Daí dizerem que ele era ilegítimo. Mas não é. Eu vou fazer um bocadinho a biografia. Filho de pai incógnito. E assim ele viveu. Portanto, filho de Francisco Manuel Peçanha, que era o total 3º ano de Direito, e filho de Maria do Espírito Santo Duarte Nunes Pereira, que era o nome da mãe. Bom, coitadinha da senhora, devia ser uma senhora fantástica, porque ele amava profundamente a mãe. Ora bem, entretanto, enquanto ele era bebê, o pai acabou a licenciatura. E era de uma família afidalgada. Os Peçanhas tinham boas famílias. E, naturalmente, ele quis seguir magistratura e, como sabem, aliás, isto também sucedia muito com os professores, eu felizmente escapei-me dessa, que era os delegados do procurador da Coroa e Fazenda, como se chamava no tempo da monarquia, iam para esta comarca, e depois daquela comarca passava para outra, e daquela comarca passava para outra, e eu até aqui registrei o nome dos sítios por onde o pai andou. Saiu de Coimbra e foi logo para os Açores, Vila das Velas. Depois esteve em Mugadouro, Lamego, Vila Praia da Vitória, Vila Nova de Foscoa, Vila Pouca da Guiar. Bom, até que depois, a partir daí, ele de certa forma seguiu o percurso que era próprio das pessoas que queriam seguir a magistratura. E enquanto isto o pai andava assim, naturalmente que a mãe, e com o Camilo Peçanha, e depois com os filhos foram nascendo, andavam todos atrás do pai. Bom. Ora, para responder a alguém que me falou por causa das fotografias, que viu que não tem. Quando ele tinha 3 anos, ele foi sempre uma pessoa doente. Porque quando ele teve 3 anos, ele teve um problema no olho direito, uma coisa qualquer, que ele ficou sempre muito, o olho sempre muito torto, e portanto um bocado estrábico. E foi sempre uma criança franzina e magra. Mas, no princípio, estava ao cuidado da mãe e do pai, portanto não havia problema. Só que depois, naturalmente, em 1884, ele completou, portanto, ele andou atrás do pai, portanto, as escolas ia frequentando de acordo com o sítio onde o pai estava, até que foi para o Liceu de Coimbra, onde eu também andei, mas na parte feminina. Agora já está tudo diferente. E ele completou os estudos liceais em 1884. E no ano seguinte, e portanto, matriculou-se como? Pois se ele vinha de um pai juiz, o pai que estava a seguir a magistratura, matriculou-se em Direito. Era normalmente aquilo que sucedia aos filhos dos magistrados, mas de uma maneira geral, a Escola de Direito de Coimbra era famosa. Bem, era famosa não só em Portugal, porque não havia mais nenhuma. Em Portugal só havia a Universidade de Coimbra. Ele entrou, então, em 1884 e o pai, agora para responder a que tu disseste, o pai perfilhou. Ou seja, aquele anátema dele estar em contacto com os colegas e ser filho do pai incógnito, o pai resolveu essa questão. Ele ficou perfilhado e depois o pai perfilhou os outros filhos. Bom, e ele começou, então, eu penso que não deveria haver muito dinheiro também lá, não sei, mas ele começou logo, uma boa instrução que teve, ele começou logo a dar aulas de português, francês, que era a língua por excelência daqueles tempos, francês, latim, também se aprendia muito, e também de literatura. Porquê? Porque Coimbra era uma cidade, eu digo era, porque não é tanto agora, Coimbra era a cidade cultural do país.
onde havia a universidade e onde todos aqueles nossos nomes da literatura, etc., estudaram. No mesmo ano em que nasceu Camilo Peçanha, nasceu também António Nobre, 1867, que escreveu também um livro único, o Sol de António Nobre. Nasceu Raul Brandão, que é aquele que não é propriamente um poeta, mas tem uma prosa poética muito grande, que escreveu aquele livro Humus, que é um livro que eu acho muito, que eu gosto muito. Raul Brandão, portanto um ano interessante, 1867. Raul Brandão, António Nobre e Camilo Peçanha, numa terra que tinha sofrido durante 2 anos anteriores, 1865 e 66, tinha sofrido ali uns golpes culturais muito grandes, com a celebérrima, não sei se já ouviram falar, a celebérrima questão Coimbra. O que era a questão Coimbra? A questão Coimbra foram 2 correntes de literatura que se confrontaram. Agora, olha, por exemplo, o Chega com outra pessoa qualquer, agora quando estou a discutir televisão. Ora bem, 2 correntes de literatura. E que correntes eram essas? Bom, a corrente antiga, que era personificada por um velho, um grande António Feliciano de Castilho, que era uma pessoa que era cega, e por quem tinha muito respeito. Todos os jovens que queriam entrar na literatura iam-lhe pedir para ele escrever qualquer coisa. Ele tinha um irmão que escrevia, ele ditava e o irmão escrevia. E que escrevia, e portanto, o António Feliciano de Castilho era um árcade, era uma pessoa com imensa importância. E quem queria lançar-se, ia falar com ele para lhe pedir umas letrinhas de apresentação, até para... Mas depois, naturalmente, além dessa gente, apareceram aqueles jovens turcos. Quem? Aquele que se matou dos Açores, que se matou... O Antero Quental, que era exatamente o outro expoente. O Antero Quental e todos eles que queriam uma outra literatura. Uma literatura mais sentida, mais viva, mais moderna do que aquela que era. Bom, aquilo deu um confronto tremendo. E é engraçado que quando Camilo Peçanha nasceu, em 1877, portanto tinha aquilo, ainda se ouviam os ecos dessa celebérrima questão cultural que há quem diga, os estudiosos da literatura, dizem que foi a mais importante questão cultural que houve em Portugal, foi essa questão de Coimbra. Bom, vamos lá então. Ele matriculou-se em Direito. E, por graça, cada ano tinha 3 disciplinas, 3 cadeiras, 3, 5, 15 ao todo. E os alunos preparavam-se e, no fim, eram avaliados todos pelos mestres, todos no mesmo dia. E então, ele devia ser esperto, porque o pai também tinha o pai, mas ele era, de facto, uma pessoa inteligente. E ele passou de 1884 a 1885, primeiro ano, passou nemine discrepante, que é uma expressão, o que é que isto quer dizer? Aprovada absolutamente. Portanto, porquê? Havia 3 lentes, os lentes da universidade, que agora já nem se usa essa palavra, 3 lentes que ainda se usa. Então, está aqui o nosso professor que diz. E eles já tiravam uma bola branca. E se todos tirassem a bola branca, o aluno estava nemine discrepante. Mas se havia algum professor que tirava uma bola preta, passava, mas passava simpliciter, ou seja, não era por maioria, não era na totalidade, era simpliciter. Bom, mas para abreviar, Camilo Peçanha, em primeiro, segundo e terceiro ano, nemine discrepante. Chegou ao 4º ano, né? E ele começou, lá está, ou era mais o absinto que se usava naquela altura. E os nossos alunos da universidade daquela altura bebiam absinto puro, não é? Pronto. E então ele começou a ingerir qualquer coisa, bem, e uma figura frágil fisicamente. O que é certo é que ele reprovou no fim do ano. No fim do 4º ano reprovou. E ficou profundamente doente, de tal maneira que não se matriculou no ano a seguir. Portanto, no fundo, perdeu 2 anos, não é? Bom, e depois esteve em recuperação e depois, no 5º ano, voltou outra vez para a universidade e acabou com nemine discrepante e vai, então, tratar da vida dele. Para onde é que ele foi? Como procurador régio
da coroa, que era assim, que se dizia régio, porque estávamos na monarquia naquela altura. Foi para Mirandela, coitado, lá para Bragança, não sei o quê. Ora, a família Peçanha, que é lá exatamente do norte, era uma família afidalgada, portanto com alguma nobreza, mas republicana. Ora, e naquela altura, estamos no final do século XIX, como podem calcular, e isso notava-se muito em Coimbra, as guerras entre republicanos que queriam uma mudança e aqueles que queriam conservar a monarquia eram muito fortes em todos os capítulos, nomeadamente no capítulo judicial. E o que é certo, vou aliviar, ele defendeu alguém que tinha sido agredido por um dos representantes do partido, como é que chama aquilo, como é que era, Partido Regenerador, enquanto que ele, a família dele pertencia ao Partido Progressista. Bom, ele deu-se mal. Ele acho que defendeu muito bem, porque aquilo que eu vos mostrei, aquele livro grande, que foi feito pelo Daniel Pires, diz que está publicado num jornal em Mirandela a defesa dele, que acho que foi uma defesa fantástica, mas perdeu porque quem mandava não era a justiça, eram os caciques locais. Bom, e então ele, triste, vai para Óbidos tentar trabalhar onde estava um irmão, um grande amigo dele da faculdade, Alberto Osório de Castro, mas com tanta sorte que logo no ano a seguir, 1893, no Diário do Governo, aparece a publicitação de concurso para professores do Liceu de Macau, que abriu. 38 pessoas candidataram-se. Bom, não foi só daqui, também foi de lá de Macau, não é? E de outras pessoas. Portanto, 38 foram selecionados 5 e ele foi um deles. Portanto, ele foi para lá, um que estava lá em Macau, toda a gente conhece, Venceslau de Moraes, não era? E depois houve outros, que depois eu posso ler aqui, Horácio Tavares, João Vasco, grandes amigos dele. E ele foi. Quem era governador em Macau naquela altura era o Horta Costa. Pronto. E que era mais ou menos, acho que era mais ou menos mais republicano do que era mais. Ora bem, ele vai e chega lá no dia 10 de abril, no navio Santo Domingo, que era espanhol, e pronto. E quando lá chegou, no dia 10, recebeu no dia 22, portanto 12 dias depois, uma carta do pai, em que anunciava que a mãe estava moribunda. E o facto de ele ter recebido, logo quando chegou a Macau, essa carta da mãe, a dizer que a mãe estava dessa maneira, fez com que ele escrevesse um poema que até dói. Depois, se tivermos tempo, se quiserem, a gente depois lê. Pensava ele que não veria a mãe. Não. Felizmente a mãe conseguiu sobreviver, ainda viveu, não viveu muito tempo, mas ainda viveu mais algum tempo, e ele começou a trabalhar. Uma das coisas que ele logo lhe encarregaram de fazer, porque o liceu estava aberto, mas era preciso fazer o regulamento de tudo. Quem é que foi? Quem é que o governador encomendou? Camilo Peçanha. Porquê? Porque ele vinha de Coimbra, era um grande, era da boa escola de leis, etc. Portanto, ele começou logo a trabalhar. E teve logo uma má recepção, porque ele escreveu ao pai quando chegou, ainda antes de ter sabido que a mãe estava doente, escreveu para o pai a dizer: encontrei aqui uns provisionários que me estão... Ora bem, o que eram os provisionários? Em Macau havia aqueles que eram... Olha, já estou a ficar com calor, estão a ver? Não há nada como estar a conversar. Havia aqueles que eram licenciados em Coimbra. Pronto, esses eram licenciados em Coimbra, acabou. Mas havia muita gente que tinha adquirido formação jurídica por eles próprios, formação própria, gostavam daquilo. E depois faziam exames junto dos juízes da comarca. E depois se passavam a exercer a advocacia. Quem me ensinou isto foi o Dr. Carlos Assunção, um grande, que nós temos que fazer isto daqui a 3 anos, temos que celebrar também o nascimento dele. Porquê? Porque o pai do Dr. Assunção tinha sido advogado provisionário.
E o Dr. Assunção dizia muitas vezes: o meu pai sabia muito mais do que muitos que vieram de Coimbra, que vieram de Portugal. Ora bem, porquê? Porque, como sabem, Macau é muito conhecida pela sua atividade comercial, não é? E, portanto, isso implica também muitas coisas e muita necessidade de recurso aos tribunais. Camilo Peçanha começou logo a trabalhar. Bom, começou logo a trabalhar e foi dar aulas da 8ª cadeira, que era a filosofia. E abriu-se e tal, e ele começou a dar aulas. Pouco tempo depois, houve peste bubónica em Macau. Foi em 1895 e 96, houve peste bubónica e quiseram que o liceu se fechasse. E ele, não se pode fechar, porque aquilo era uma espécie de farol da cultura portuguesa em terras do Oriente. Portanto, a existência do próprio liceu. E o que é certo é que depois ele fez muitas coisas, porque foi ele que teve que resolver problemas ligados ao comércio, ao código comercial. Ele era chamado para tudo. E por dizia-se bacharel de Direito, não era doutor em Direito, era bacharel de Direito. Por ele ser bacharel de Direito, muitas vezes ele começava a ser chamado para ser juiz substituto do juiz da comarca quando ele estava impedido. Mas, entretanto, adoece. Pois, já disse, adoece. Em 1896 tem que recambiar para Portugal para se curar. Uma astenia geral tremenda. Pronto, eu vou simplificar, senão nunca mais acabo de contar a história dele. E no ano seguinte, antes dele ter vindo para Portugal, ele dizia, o sogro da nossa gracinha, Pacheco Jorge, o Danilo Barreiros, dizia que ele tinha comprado uma concubina. Ora bem, o que era também habitual, pronto, não há nada, e dessa união nasceu o João Manuel de Almeida Peçanha, filho dele, onde nunca houve grande interligação, nem de pai para filho, nem de filho para pai. Bom, mas existiu, e é isso que é importante. Ele então veio para Portugal, nessa altura, em 1896, está cá, trata-se e volta para lá. E quando chega a Macau, ele é nomeado conservador do registro predial. E por essa função, era sempre ele que era juiz substituto quando o juiz da comarca, por qualquer impedimento, não estava cá lá, ou por doença, ou por ausência, qualquer coisa. Era ele. Mas antes disso eu já tinha sido, porque qualquer um era. Mas a partir da altura em que ele foi nomeado conservador do registro predial, ele passou. Portanto, ele tinha muito trabalho. Tinha as aulas. Tinha também o facto de ser conservador do registro predial. Começou logo. Uma coisa que ele fez que só prova que é inteligente, por exemplo, eu não fiz nada disso e bem devia ter feito, eu e todas as pessoas fomos para lá. Ele contratou um chinês para o ensinar a falar e a escrever chinês. Logo desde o início. Vejam lá, isto não é vulgar, quer dizer, é para se ver que há clarividência e clarividências. A dele, de facto, era um homem naturalmente inteligente e que percebeu imediatamente que tinha que para se inserir na comunidade onde estava, tinha que saber o que é que era aquilo e o que é que aquilo significava. Bom, e isso foi muito bom, porque depois, mais tarde, como vemos, já posso dizer, ele até estudou, ele era muito amigo do José Vicente Jorge, que foi muito amigos, eles trabalharam muito em conjunto, e ele fez depois tradução de poesias, de poesia chinesa para português, as célebres 8 elegias chinesas. Mas ele começou a estudar profundamente a China e a civilização chinesa, que ele admirava. E agora, vou dizer isto, porque é que eu digo isto? Porque há quem pense, a Gracinha, senta-te aqui, há quem pense que, olha, ainda agora falei de ti. Desculpa. Não tens nada a pedir desculpa. Estamos em conversa, Ana. Olha, eu falei de ti por causa do teu sogro, teu tio e teu sogro, que era do Danilo. Pronto, ora bem, que foi ele que disse. Ora bem, o que é que eu estava agora a contar? Espera aí. Do conservador. Evidência para
para se adaptar ao texto. Substituir os juízes. Pois, já sei. Isto é da idade. Já sei. Isto é da idade. Há quem diga uma coisa engraçada. Daqui a bocado levanto-me, senão depois adormeço. Há quem diga que ele, há um livro fantástico. Quem gostar destas coisas, de facto, delicia-se. Há um livro que era do médico português de Moraes Palha, que escreveu uma história sobre coisas ligadas a Macau. E pediu, naturalmente, porque ele era uma pessoa que ficou logo conhecida pela sua cultura. E então pediu, claro, ao doutor Camilo Peçanha para fazer o prefácio. E há muita gente que pensa, lendo aquilo, que pensa que, olha, este homem não gostava nada da China. Não. Aquilo é um testemunho de como ele não gostava dos mandarins corruptos, cruéis e não sei o quê, do sistema mandarínico, não da civilização, porque ele tinha um enorme respeito. Bom, e então, a vida dele continuou, portanto, ele depois tinha muito trabalho, tinha o trabalho das aulas, tinha entrevistas, não sei o quê. Em 1904, ele há um doutor Luís Nolasco da Silva, que eu também... Eu fiz um trabalho sobre Camilo Peçanha, jurista, e, portanto, podia ter trazido o livro, esqueci-me. Mas ele era também advogado, tinha-se licenciado em Coimbra e resolveu criticar muito o senhor doutor Peçanha, porque ele está todo atrasado e depois os presos estão lá tempo demais dentro da prisão e já deviam ter saído e não sei o que. O homem era completamente cheio de trabalho e esse senhor, Luís Nolasco da Silva, advogado como ele de Coimbra, mais tarde ele fica absolutamente espantado. Nós ficamos, quando Camilo Peçanha morre, ele é presidente do Real Senado, nessa altura, e faz o discurso fúnebre e enaltece a figura de Camilo Peçanha. Bom, e então, ele, porquê? Então, ficou muito doente de cansaço e veio para Portugal. E esteve muito tempo aqui em Portugal. Ele chegou, esteve quase mais de 4 anos aqui, e pensava-se, há certos biógrafos que até pensavam que ele daqui não passaria, porque ele teve. Porquê? Provavelmente má alimentação, uma constituição física um bocadinho fraca, como eu já disse. O ópio e tal, que ele fumava, não é? Que ele quando tomava, quando a águia de prata lhe ia lá pôr aquilo e ele começava ele ficava logo cheio de vigor, não é? Mas depois, a esses excessos de vigor, vinha naturalmente a decadência, não é? Ora, isso não pode dar saúde a ninguém. E naturalmente ele ressentia isso e trabalhava muito. Porque ele trabalhava com o teu avô e era júri de exames na Escola do Expediente Cínico de Macau, com o teu avô, e portanto tinham que avaliar aquelas pessoas que iam para Macau, que iam para a Escola Técnica Escola do Expediente Cínico de Macau. Para quê? Para serem os intérpretes tradutores, que foram pessoas absolutamente fenomenais em Macau, porque eram os mediadores linguísticos. Senão, como é que a gente se entendia com os chineses? Eles mandavam chapas cínicas, como é que a gente se entendia? Nós tínhamos que respeitar aquilo que eles... E, portanto, isso eram esses homens, mediadores linguísticos, que fizeram, de certa forma, asseguraram ao longo dos séculos, como toda a gente sabe, esta ligação entre portugueses e chineses. Ele fazia isso tudo. E depois estava em todos os círculos culturais, em tudo quanto era academia, estava sempre a figura de Camilo Peçanha. Bom, qual é a última vez que ele cá veio? Portanto, já falei na primeira, na segunda e na terceira, que demorou muito tempo. Demorou muito tempo. Foi em 1915. Em 1915, ele mandou... e depois, deixem-me só antes disso, ele gostava tanto da civilização e da cultura chinesa que ele quis provar isso, quer dizer, para se alimentar intimamente, comprando muitas peças da arte chinesa, que ele até lhe chamava curiosidades chinesas. E muitas vezes ia com o teu avô também comprar, e ia com Venceslau de Moraes, que iam a Cantão e a Hong Kong. Ele era entendido que ele perguntava a quem sabia o valor das peças que ele comprava. Claro, ele mandou 2 vezes
o seu espólio artístico para Portugal. Esta gente aqui em Portugal, às vezes, é completamente ceguinha. Quem é que era o diretor do Museu das Janelas Verdes? Agora, aquele que era um senhor, Dr. José de Figueiredo. Porque uma vez eu fiz este comentário ao pé de umas senhoras de Lisboa que não gostaram muito do meu comentário. Mas eu não era para denegrir, que eu nem nunca vi o Dr. José de Figueiredo. Só que eu percebo. Porque quando eu cheguei a Macau, também para mim era tudo diferente, naturalmente. Ora, ele recebeu um espólio fantástico, não quer dizer que todas as peças fossem igualmente valiosas, mas eram muito valiosas, porque há pessoas que dizem que aquilo tem muito mais mérito do que aquilo que as pessoas pensam, e então, o Dr. José Figueiredo deve ter olhado para aquilo e dizer coisas chinesices, né? que já não estava na moda, porque a chinoiserie, a chinoiserie fez o devaneio em França, por isso, daí o nome chinoiserie, nos grandes salões parisienses, nos grandes salões franceses. Toda a gente, quem não tivesse uma chinoiserie, não podia entrar naqueles circuitos fechados, não é? Como pode parar. Ora bem, mas isso era lá. Aqui nós, enfim, somos um bocadinho mais acanhado, sei lá, eu nem sei como é que a gente se pode definir, mas pronto, não havia esse entusiasmo. E José Figueiredo não ligou importância nenhuma àquilo. Veio aquele espólio todo para cá, e ele mandou aquilo, guardou. 1915. Morreu em 1926. Em 1 de março de 1926. Meses antes, portanto, deve ter sido em janeiro ou fevereiro de 1926, mandou o segundo carregamento. Mas desta vez, com tanto desprezo, tanta coisa, por não ligar, era toda, quem sabia, escrevia, dizia, como é que é possível que essas coisas estejam em Portugal e ninguém lhes dê um rumo e ninguém se aprecie. Ele então, nessa altura, disse, vou mandar para a minha cidade natal, que é Coimbra, e mandou para o Museu Nacional Machado de Castro, onde ainda está algumas, mas a parte do espólio, aliás, foi dito lá pelo professor, que parte do espólio é aquele que está no Museu do Oriente. Pronto, um dia podemos combinar e irmos até lá e ver o que eu fiz. Tem tudo. Bom, isto é a parte cultural. Agora, a outra parte, que agora falar um bocadinho mais daquilo que ele deixou escrito. Logo, quando foi para a universidade, logo quando entrou na universidade, ele começou a escrever nos jornais de algumas revistas lá de Coimbra e, sobretudo, jornais da província, perto da família de Pessanha, que vivia lá longe, como é que ainda há bocado disse, Lamego, etc. Jornais assim. E começaram a aparecer os primeiros contos. Ele era, de facto, um homem fantástico, um grande poeta, como vamos ver, mas escreveu muitos contos também. Portanto, ele não foi só poeta, foi também prosador, também escreveu. Se me perguntam, então, e gosta... Eu não comparo. Eu acho que a poesia dele é absolutamente sublime. Eu nem sei como é que eu posso classificar. E os outros leio. Às vezes em quando lembro. Mas, olha, não foi por aí que ele se tornou conhecido. Mas, e isto é dito por muitas pessoas que o conheceram, nomeadamente o teu tio, é que ele, tio de Aníbal Barreiros, portanto, tio e sogro, portanto, representa a família, que está aqui com a presença dela. Ele escrevia muitas vezes, quando estava num café, por exemplo, escrevia, e depois tinha duas coisas, ou guardava e depois limava, ou não dava grande valor. Mas, de vez em quando, lá aparecia uma poesia publicada em alguma revista ou jornais. Bom, e o que é certo é que há quem lhe chame o Verlaine português. Quem era Verlaine? Verlaine foi um grande poeta simbolista francês. E ele, claro que ele conhecia os simbolistas, mas nós temos uma senhora que não é portuguesa, que se chama Barbara Spacciari, que é italiana e que escreveu sobre ele e que diz que ele é o maior
poeta simbolista português e um dos grandes intérpretes do simbolismo europeu. E é isso que eu acho que há, muito por força do Brasil, porque Camilo Peçanha tem muitas pessoas ligadas à academia, portanto, gente que estão a fazer estudos muito bons sobre Camilo Peçanha. Um deles chama-se Paulo Franchetti. Não sei se já ouviram falar, mas ele esteve cá em Portugal quando, em 2017, nós, Comissão Asiática, nós fizemos na Sociedade de Geografia de Lisboa as grandes comemorações dos 150 anos do nascimento. E o Paulo Franchetti também esteve cá e também falou. E também veio o Yao Jimin, que toda a gente conhece, que Yao Feng, não sei se conhecem de lá de Macau, não. Portanto, é um amigo meu, chinês, que fala português como nós e que é poeta e que já está a traduzir, ou já traduziu a Clepsidra para chinês e que veio cá, a Universidade de Macau mandou cá, e ele esteve cá e também apresentou uma comunicação sobre Camilo Peçanha. O que eu acho, e depois eu já vos dou espaço para as perguntas, o que eu acho é que há qualquer coisa que é diferente. Estás à vontade. Não, aliás já te contei isso e também achei isso lá Eu acho que há qualquer coisa que é diferente, porque em 2017 eu também fui a Macau, porque eu fui professora durante muitos anos no Instituto Politécnico de Macau. Agora chama-se Universidade Politécnica de Macau. Depois passou a Universidade. Pronto, e então, como eu fui professora muitos anos lá, eles convidaram-me e eu fui toda contente até Macau falar de Camilo Peçanha. Mas o que eu noto é que foi tudo muito académico. Eram pessoas que foram todas lá, mas não se via assim muita coisa lá à volta dos 150 anos do nascimento do poeta. Bom, mas agora é diferente, porque é o centenário da morte e ele morreu em Macau. E uma coisa que eu notei, que disse lá na Sociedade de Geografia, é que vejo gente nova a falar de Camilo Peçanha e gente chinesa, jovens chineses que estão a entusiasmar, porque afinal então um homem que vem para cá, poeta e não sei o quê, falam dele e tal, e que estudou cultura chinesa e tal. E isto eu acho que agora, como eu disse também lá na Sociedade de Geografia, Camilo Peçanha não é um poeta português em Macau, é um poeta de todas as comunidades de Macau. E isto é que eu acho que é importante. Também há gente estrangeira, presumo que gente ligada também às academias, que estão a começar a estudar Camilo Peçanha, ou pelo menos Camilo Peçanha não vai ser esquecido em Macau. E isso é que eu acho que estas comemorações, estas efemérides que a gente comemora aqui em Portugal e lá, em relação a Camilo Peçanha, não vão deixá-lo morrer. Isso é uma boa notícia. Eu acho, aliás, lembras-te de ter dito que achava que isso que era porque aqui houve, e nós estamos hoje a falar de Camilo Peçanha, eu vou falar, mas numa outra perspectiva, eu vou falar em maio, em Coimbra, na cidade natal dele. Coimbra é que está a organizar este ano grandes comemorações. Porquê? Porque vai haver um congresso internacional. Não perguntem, chama-se assim, mas eu não faço ideia quem é que lá vai. Eu vou lá falar de Camilo Peçanha, jurista. Bom, e agora, antes de irmos para a poesia, deixem só dizer-vos que eu fiz um trabalho há muitos anos, sobre Camilo Peçanha. Ele foi juiz, foi advogado e foi queixoso. Eu encontrei no Tribunal da Comarca, encontrei 2 processos de Camilo Peçanha em que ele se queixou. Porquê? Porque agora vou contar um bocadinho daquilo que vou dizer em Coimbra. Ele tinha lá curis, toda a gente sabe que é o curi, mas eu explico. Se não sabem que é um curi. Havia, no século XIX, havia muitos chineses que passavam por Macau, depois iam trabalhar para as Américas, etc. Mas os curis, aquela palavra que a gente usa para Macau, eram trabalhadores braçais, que eu perguntei ao meu mestre de cultura macaense, o Manuel Rodrigues, nosso amigo, e disse, explica-me lá o que é isto, curi de cadeira. E ele explicou-me, porque ele diz, os curis de cadeira eram onde as senhoras iam na padiola. Pois, ok. Eu também sabia que iam. Mas, então, porquê é que o Camilo Peçanha, que não andava de padiola, porquê é que ele tinha lá curis de cadeira? Não, mas devia ser curis para todo serviço. O que o Camilo Peçanha tinha era um rickshaw lindíssimo.
onde eu me sentei uma vez e onde eu andei uns metros com ele. Porquê? Porque há muitos anos na Casa Garden, sabem o que é a Casa Garden? É a casa que é a sede da Fundação Oriente. Não, há muitos anos, conheces o... agora não me lembro do nome, de vez em quando falhamos os nomes. Nós fizemos lá, eu gostava muito de fazer coisas para crianças. E então fizemos lá um teatro, no dia da criança, teatro para ser entendido por crianças chinesas, tinha que ser qualquer coisa de mímica, porque se eu falo português, eles não entendem, e se eles falam chinês, não entendem as crianças portuguesas. Então, eu construí com o Amílcar Martins, alguém o conhece, que é um homem ligado ao teatro? Não? Que esteve em Macau muitos anos, porque foi lá professor. Nós os dois fizemos uma peça de teatro para as crianças chinesas e portuguesas. Estava cheinho de repleto de criançada. E eu, para dar aquele toque assim um bocado simbólico e não sei o quê, já não sei como lembro o que é que eu fazia, mas eu vim lá de dentro, portanto, uma coisa que é, desde ali até ali, talvez, sentaram-me no rickshaw de Camilo Peçanha, houve alguém que fez de coolie e puxou-me e eu entrei para falar com as crianças no rickshaw de Camilo Peçanha, que é uma peça de museu e que ninguém toca para não te estragar. Bom, isto é só para amenizar. Tirando isso, vou-vos contar aqui, embora já saibas, a história que eu conheci a neta dele, em Macau. Porque eu, quando cheguei a Macau, comecei logo... também, eu sempre quero trabalhar bastante em Macau, porque eu comecei logo a trabalhar bastante lá no liceu, eu dava muitas aulas e níveis diferentes, e tinha que estudar para ir dar as aulas no dia seguinte. Mas metia-me impressão, porque eu sabia de Camilo Peçanha, sabia que ele tinha lá estado, ninguém falava de Camilo Peçanha. E eu tinha uma senhora que muita gente aqui vai conhecer, que é a Sra. Lili Sapage. Quem é? Lembram-se? A Sra. Lili Sapage, que era tão querida, não era? Que era muito minha amiga. E eu disse, Sra. Lilia, Camilo Peçanha, a senhora conhece alguém? E tal. E ela disse, conheço uma neta. Então, a senhora tem que me apresentar, e chegou a neta. E a neta era uma senhora muito pequenina, magrinha, e quando eu olhei para ela, a expressão do olhar da neta, pelas poucas figuras que a gente tem das fotos, era a expressão do olhar do avô. E ele, que tinha tido um filho pouco desejado e que nunca reconstituiu a vida com ninguém, pronto, porque ele teve uma grande paixão, a Ana de Castro Osório, depois podemos falar um bocadinho sobre isso. E isto foi a Dona Lília que me contou, e eu não quis contar na Sociedade de Fotografia porque não queria. Mas eu vou-vos contar uma história. A Dona Lília, a Dona Nina, que era assim que se chamava, a Dona Nina, que era a filha. Eu ainda conhecia. E tu conheceste, eu também. Ela tornou-se minha amiga, ofereceu-me uma fotografia que eu tenho guardada, que é uma relíquia que eu tenho, e a partir da altura em que ela me conheceu, eu comecei a falar muito, eu chamava para falar, sei lá, Camilo Peçanha, qualquer coisa, e eu ia falar. E eu levava-a sempre comigo e apresentava-a sempre. Esta senhora, a neta de Camilo Peçanha, sentava sempre na primeira fila e depois oferecia-lhe as flores, quando me ofereciam algumas flores, eu dava à Sra. Nila. Ela gostava muito de mim, eu gostava muito dela. E ela desapareceu rapidamente, que ela teve uma doença qualquer e desapareceu rapidamente, sem eu dar conta. Bom, a Sra. Nina contava-me que o avô era amigo dela. Gostava muito dela. E tinha dito, quando o meu pai engravidou a minha mãe, o meu avô foi ter com a mãe da minha mãe, com a minha avó, e disse, não quis contar isto, não deixe a sua filha casar com o meu filho, porque ele não presta. Eu não quis contar isto na Sociedade de Geografia. Ele não presta. E eles não se casaram, e ele disse que ele, avô e a avó, se ele tinha tomado conta dela, de certa forma trataram dessa menina. E ele dava-lhe presentes. Eu falei com ela, pessoas, mas estúpida, não escrevi, muitas coisas já me passou. E ela disse-lhe que queria, então o que é que tu queres que eu tenha nos anos? Quero um piano. E ele disse, quando tu fizeres 11 anos, dou-te o piano. Mas ele morreu no dia 1 de março, e essa Dona Nina fazia anos no dia 12 de outubro. Não teve. E eu senti que ela teve uma pena enorme de nunca ter aquilo, um objeto que era caro, que o avô lhe teria a possibilidade de lhe dar, não lhe deu, perdeu as esperanças todas de alguma vez o vir a ter, como nunca mais veio. Eu gostava muito dela.
Pronto, morreu. Morreu como nós todos vamos morrer. E agora não sei, agora é o que quiserem. Eu tanto posso falar da poesia, como posso falar como juiz. Era tão bom como juiz. Isto também sucedia com o Dr. Carlos Assunção, também que uma cabecinha, meu Deus do céu, que cabeça aquela, não é? E o Dr. Assunção dizia-me assim, eu fui muito amiga. Porquê é que nós nos tornamos amigos? Porque eu fui professora dos filhos daquela gente toda, não é? Eu, como fui professora do liceu e de várias idades, eu conheci aquela gente toda, foi assim que eu entrei um bocadinho nessa comunidade. Ora bem, o Dr. Assunção dizia-me sempre, os meus mestres, ele foi um grande aluno de Coimbra. Ele, é para verem a diferença de pessoas daquele tempo e de agora. Olha, Dr. Carlos Assunção, há pessoas que não sabem quem era o Dr. Carlos Assunção, já vou dizer. Foi um senhor de Macau, que veio estudar para Coimbra, era tão bom, super bom aluno, quando chegou, depois de fazer o 5º ano, só entrava para o 6º ano alunos que tinham mais de 16. Ele e o Dr. António da Almeida Santos tiveram 17 e foram convidados para fazer o 6º ano jurídico, e o Dr. Carlos Assunção. Ambos foram convidados pela Universidade para ficarem a dar aulas lá. Nenhum quis, espertos. O Dr. Almeida Santos foi para Moçambique, acho eu, e o Dr. Assunção fez muito bem, foi para a terra. Ele dizia que Macau merecia, foi Macau que me deu isto tudo, Macau merecia, mas eu sabia perfeitamente que lá aqui ia ganhar muito mais dinheiro. Depois, eu tenho coisas sobre o Dr. Assunção, mas depois em 2029 venho cá falar. Veremos de falar. Exatamente, agora não. Ora bem, mas o que é engraçado o pai do Dr. Assunção era advogado provisionário. E uma vez fui dizer, Soutor, encontrei um processo, Soutor, do pai de Soutor e do Camilo Peçanha. O advogado João Carlos da Assunção, não sei se era Carlos, João, não sei o quê, Assunção, João da Assunção, pronto, João da Assunção. Pais. Eu sei, o Pais, mas ele tem outro nome além de João, é João Correia Paz da Assunção, pois, mas tinha a impressão que ele tinha, talvez, João Correia Paz da Assunção, e eles estão ali a declarar, eu quero ver, disse-me ele, eu quero ver, e ele leu, mas quem ganhou foi o Peçanha. Ganhou. Porquê? Porque, não foi por causa de... Era muito fino, o pai da doutora Assunção. Não foi, é porque é um caso interessantíssimo. Sem o filho. Absolutamente. Ele ganhou não por saber mais do direito do que o Peçanha, era pela natureza do processo. Portanto, o doutor Assunção, o doutor João Assunção, sim, era de uma parte e o Camilo Peçanha era da parte contrária, mas muito respeitavam-se mutuamente, muito respeito um pelo outro, eram grandes advogados os dois, só que naquele caso específico, naturalmente, o que ficou de pé foi aquilo que veio... Agora ajuda-me. Aquilo que ficou bem era que o processo, a defesa do agredido, feita pelo Peçanha, teve mais valor do que pronto, foi só por causa disso, não foi por razões jurídicas, que o outro também sabia muito da poda, e por isso o filho também foi o grande advogado que nós sabemos. Quando a gente lê uma peça de Camilo Peçanha, que é aquela que eu vou apresentar lá em Coimbra, eu fico espantada. Espantada pela prosa. A gente fica... Como se escreve bem. Espantada pelo conhecimento das leis. Eu naquela altura, para fazer aquela coisa, fartei-me de estudar coisas de leis e tal. Até gostei, por acaso. Fantástica pela inteligência, aquela meticulosidade que ele descobria tudo, que me dizia o doutor Assunção, tinha olho jurídico. Nunca mais me esqueci desta expressão. Olho jurídico. Tinha mesmo olho jurídico. De modo que ele mandava primeiro era sobre o processo, era no tribunal lá de Macau, agora é tudo diferente. Havia um juiz e o juiz decidia de qualquer maneira, e suponhamos que o advogado dizia não concordo, apelava para Goa.
Porque antigamente era Macau, era Goa, até 1961, porque em 1961, como sabem, depois houve a separação, e depois de lá passou para a Beira, para Moçambique. E então, e depois havia o Tribunal, como é que se diz, o último? O Supremo Tribunal de Justiça aqui em Lisboa. E o doutor Assunção, agora só uma coisinha pequena, quando deixou de ter isso, quem é que tinha em Moçambique para a apelação? O doutor António Almeida Santos, que era, quer dizer, ele, como é que, isto tem um nome jurídico, ele passava para o colega defender a causa no Tribunal da Relação da Beira. E depois, também quando acabou Moçambique, é que foi diretamente de Macau para Portugal, né, para aqui. E o que é que sucedia aos casos em que Camilo Peçanha intervinha, escrevia qualquer coisa? O juiz da relação rendiam-se à evidência. Aceitavam tudo. Houve um processo, que é aquele que eu vou analisar em Coimbra, em que houve alteração da jurisprudência. O que é que isto quer dizer? É assim, por exemplo, suponhamos que isto é uma coisa valiosa e eu rasgo. E depois aqui este senhor diz-me assim, vou pô-la em tribunal. E aqui esta senhora também diz-me isso aqui. Ora bem, e depois isto vai ao juiz. E o juiz decide de uma determinada maneira. Ora, mas quando se faz esses textos, tem que se justificar. E a justificação que Camilo Peçanha dava era de tal forma incrível, podia ser arranjar um adjetivo mais valioso, mas agora não sai nenhum. Era de tal forma que eles liam o texto do agravo e rendiam-se à evidência. E normalmente ele... De tal maneira que o tal Luís Nolasco da Silva, aquele advogado que quando ele chegou, em 2004, o tratou mal. Em 1904, não sei o quê, disse mal, e depois ficaram muito amigos, depois com a vida. Ele era bom, o Camilo Peçanha era uma alma boa. Depois, no elogio fúnebre, deixou uma frase que eu uso muito. Questão defendida por Peçanha é questão ganha. É quase um slogan. É um slogan. Eu apresento isso. É um slogan. Questão defendida por Peçanha é questão ganha. Era muito culto, muito esperto e tinha outra coisa que eu não tenho agora. Temos que tinha uma memória absolutamente fabulosa. Isso já não faz parte daquilo que eu estudei, mas até o Aresta já escreveu sobre isso e tudo, e aquele livro que eu dei, o Daniel Pires também. Um chinês que fez qualquer coisa, não me lembro que é aquele crime que ele fez, esteve 15 dias a falar chinês, e o Camilo Peçanha sabia chinês, que ele tinha aprendido. 15 dias a depor. E ele o Camilo Peçanha não tirou nenhuma nota. E passado um tempo, na sequência do ano, o Camilo Peçanha reproduziu, palavra por palavra, tudo aquilo que o outro tinha dito. Tinha que ter uma memória absolutamente colossal, porque isto não é vulgar. Bom, agora... Era o pó, exatamente. Pois, porque ele não morreu velho. Ele tinha 58 anos, quase a fazer 59. Não é. Bom, eu noto, de ano para ano, eu noto que à medida que os anos vão passando, eu às vezes estou a falar, lembro-me perfeitamente do nome da pessoa e quando vou dizer o nome da pessoa, já foi. E eu tinha boa memória. Eu tinha muito bom humor e agora também já não sou a mesma pessoa como ninguém. Pronto. E agora podem fazer perguntas ou digam o que quiserem, porque eu estou à vontade para falarmos. Escusar-se lá dizer que eu gosto muito de Camilo Peçanha. Não há ninguém que não goste. Claro, eu, antes de passar aqui às perguntas, para já agradecer-te o teres vindo cá. E acho que foi a aposta ganha que eu disse. Porque é assim, vamos fazer isto porque é interessante.
E acho que a maneira como tu falaste de Camilo Peçanha, sem ser de retórica e sem ser, acaba por também desconstruir Sim, exato. a questão das figuras. As figuras são pessoas Exatamente. que nós conhecemos e que estudamos e que têm a sua ponta humana e têm a sua genialidade. Exatamente, sem dúvida. E eu acho que foi muito interessante a tua apresentação, não é? Porque falaste abertamente. Eu até nem sabia que há coisas que se podem dizer na Casa de Macau e não se podem dizer na Sociedade de Geografia. Portanto, o que quer dizer que estamos muito mais intimistas. Família. Portanto, e Pois isto é interessante por esse aspecto. Pois. E depois eu gabo-te, como historiadora, as datas e tens muita memória, afinal. Tinha muita memória. Esse teu discurso com a citação de datas e de anos, Sim, de facto, tinha. pronto, é a tua veia de historiadora que veio um bocado aqui ao de cima. Eu só para passarmos depois à parte mais de diálogo, de conversa, portanto, não resisto a pedir uma salva de palmas para a tua intervenção. Ai, meu Deus. Pronto, e agora, posto isto, acho que podemos falar um pouco, depois temos ali um chá. Isto é para continuar nesta coisa amena que temos, mas se calhar agora... Faça as perguntas todas. Como é que ele era como professor do Liceu? Como professor. Como professor. Foste para como é que... A tia da Gracinha, Henriqueta, como é que é? A mãe do Pedro, Henriqueta, Jorge, não é? Disse que ele era um professor absolutamente incrível. E a tia Mália foi colega dele. Pronto, podes falar até mais. O nosso Luís Gonzaga Gomes, que também é uma figura que também devia ser falada aqui, o nosso Luís Gonzaga Gomes dizia que ele era um professor cultíssimo, mas que chegava atrasado às aulas e etc. Ele ia muitas vezes ele tinha um cão, que era o Arminho, que era um cão branco, que aliás está representado pelo Carlos Marreiros num momento. Eu estava a trabalhar com o governador nessa altura e o seu governador encarregou-me. Vai ter que pedir ao Carlos Marreiros para... Estávamos quase no fim, quase a chegar. E eu fui falar com o Carlos Marreiros. E então o Carlos Marreiros fez uma coisa engraçadíssima. Porque o que é que ele fez? Desconstruiu. Como tu estavas aqui a dizer. Ele fez uma espécie de uma base, não é? E em vez de pôr o Camilo Peçanha lá em cima, pôs o Arminho. Está lá em Macau. E ele está assim. E o Camilo Peçanha está com a bengala. Não sei já como é que é a pose, mas está assim, não é? Ao lado, portanto, ele deu. O Carlos Marreiros, ele também tem genial dentro da né? Ele pôs o Camilo Peçanha aqui e pôs o Arminho lá em cima. Bom, o que é que ele era? Ele era um homem excepcionalmente culto. Atenção. Portanto, eu conhecia, naquela altura em Portugal, a cultura francesa era predominante. E não havia, não passava pela cabeça de ninguém que uma pessoa que passasse pela faculdade, pela Universidade de Coimbra, não saísse de lá bem formada sob o ponto de vista cultural. Que é uma coisa que eu acho, desculpem, mas é uma coisa que eu acho que agora não existe. Porque a gente vê pessoas que saem da universidade e que vão para a televisão. Isto não é nenhum comentário político, porque eu não vou fazer política, mas vão para a televisão vão fazer opiniões, dar opiniões. É tudo tão fraco. Que a gente espremam. E aquilo não sai nada, sai pouco. Há uns que, graças aos céus, ainda continuam. Bom, o que é certo é que o Camilo Peçanha não seria propriamente o estilo de professor que chega à hora que toca a sineta e tranca, até porque há quem diz, há alunos que eu li que diziam que ele se esquecia, tocava e depois voltava a tocar, e depois ia lá dizer o contínuo, ia lá dizer ao doutor, já acabou a aula, e ele continuava a falar. Porquê? Porque ele também tinha chegado tarde e parece que nunca chegava ao final do programa, porque ele depois falava e a propósito de qualquer coisa, ele começava logo a falar sobre isto. Mas
Todos dizem que, como ele era muito culto, as aulas eram muito interessantes, porque ele, de uma coisa, lembrava-se de 50, né? Portanto, devia ser uma pessoa, francamente, olha, eu gostava de ter sido aluna dele. Pronto, está a aprender coisas com ele. Manel, força, Manel. É interessante a figura do encaminhamento. Olha que eu sou surda, tens que falar mais alto. Eu também. Ah, pois então vá, então fala mais alto. Mas os outros não. Mas então, no lançamento dele, o pai do Carlos Assunção, há alguma coisa notável que saiu dessa relação e que possa servir de exemplo? Não consigo. Alguma coisa notável que tenha sido da relação entre o Camilo Peçanha e o... Sim. Camilo Peçanha ofereceu ao doutor... Ao Carlos Assunção. Mas ele era... Não é ao doutor, ao pai, exato. Portanto, mas ele era... Sim. Tratavam-no como advogado e como doutor, não sei o quê. Ofereceu-lhe a clepsidra, a primeira edição de 1920, podemos falar sobre isso, e ofereceu-lhe um texto, porque o que é muito engraçado. O pai do doutor Assunção como o Camilo Peçanha, quando faziam textos muito importantes, por exemplo, agravos para lá, tudo, o que é que eles faziam? Iam a uma tipografia mercantil. Haverá assim alguma coisa? Não. Sim. Eu depois eu posso ver no meu livro. Iam a uma tipografia em Macau, imprimiam aquilo e ofereciam aos amigos. E o doutor Assunção, o pai, ofereceu ao Camilo Peçanha um livro, um texto chamado Desorientação, e Camilo Peçanha ofereceu, portanto, respeitavam-se imenso. Porquê? Porque eram homens bons, boa cabeça. É assim. Sim, senhor. Vítor, força. Não quê? Não eram rivais. Não, respeito. Há ideias, desculpe, que só um bocadinho, há ideias sobre a personalidade de Peçanha que é triste ter. Ele era uma pessoa extremamente boa. Foi um homem, querem que eu vou ver se durido. Foi um homem infeliz. Sofrido. Porque ele teve uma grande paixão por uma senhora, Ana de Castro Osório. E ele, depois o pai era juiz. Que é quem edita depois. E que Exato. E, olha, isso já não sabia, estás-me a dar uma novidade. Mas o que se passou foi que Ana Castro Osório era uma senhora, naquele tempo, era uma senhora toda culta. Famílias muito cultas. O pai era juiz e tudo muito. Mas era uma mulher que, naquele tempo, estamos a falar do século XIX, era feminista. Portanto, os direitos das mulheres. Muito para a Frentex, exatamente, era toda e muito culta. E eu li há um tempo, mas fixei uma coisa muito engraçada, que o Alberto Osório de Castro, que era muito... Ela chama-se Ana de Castro Osório. E o irmão, Alberto Osório de Castro. Troca as coisas. E uma coisa em que eles eram muito amigos, o Alberto e o Camilo eram muito amigos, humana de Gomes Osório do Camilo. Estava mais à procura disso, e ainda bem que vieste ao encontro. O contexto em que ele viveu era em Portugal, era lá. E daí é óbvio que qualquer pessoa, como dizia o suponho que era um Unamuno, se não era um Unamuno, era um castelhano qualquer. Exatamente. O homem, o ser humano, é as suas circunstâncias. Eu sei quem é. Ortega Gasset. Ortega Gasset. Foi uma coisa muito boa, vinda de Castela, que nem tudo que vem de Castela é bom. Mas, portanto, ele era as suas circunstâncias. E depois de passar aquela parte, o orientalismo, que é muito interessante, foi uma moda como outra qualquer. Quer no campo da literatura, quer no campo da pintura, das artes, etc. Foi a chinoiserie, as pessoas, a poesia, Verlaine, por aí fora. Exatamente. Isso, a moda oriental, até nos trajes. Exatamente. Havia pessoas
Olha, o Essa mascarou-se ou fotografou-se com um traje de mandarim. E o Camilo Peçanha também. Então, pronto, é isso, é essas coisas todas de orientalismos. E, em relação ao Camilo, Pessoa, e agora vou rapidamente, para não estar a amassar a digníssima assistência, eu conheci, e várias pessoas daqui, também conheces, lembras dela, a Dona Laura Carvalho e Rego. A Dona Laura Carvalho e Rego é de uma família muito numerosa e foi aluna dele. E contava-nos coisas que veio ao encontro daquilo. Antes disso, só para fechar, Sim. já agora no boletim que vai sair agora da Casa de Macau, o Macau ser assim, vai haver duas referências ao Peçanha. Uma vinda da escola, dos alunos da escola de Macau, da Associação dos Alunos de Escola, um tributo ao professor, lá está. Portanto, é um bocadinho a faceta do professor no Liceu de Macau e que os alunos de hoje, através do José Bastos, fez uma exaltação do papel dele como professor. Sim. E outra coisa muito interessante, que a Celina falou isso também na Sociedade de Geografia, que há um jovem americano da Califórnia, o Ian Arts, que lembrou-se de fazer uma coisa que eu, como músico, não aprecio muito, mas aprecio a intenção dele. Agarrou os 30 poemas do Clepsydra e fez uma produção de inteligência artificial com músicos que não existem, com a própria cantora não existe. Portanto, é ele sozinho, com a inteligência artificial, que pediu para musicar os 30 poemas com essa nuance. E disse à inteligência artificial, ela que cante com a intuação de patois. Ou seja, os poemas do Camilo são cantados por uma aparente macaense, que não existe, com a intuação de patois e com músicos que não existem. Isto é a inteligência artificial, neste caso, ao serviço da cultura. É como músico, obviamente, acho que estas coisas não são, mas não deixa de ser um tributo interessante de alguém que é um macaense da Califórnia, né, e que se lembrou de agarrar disto e fazer esta. Vai sair agora também no boletim, com acesso ao site onde estão as músicas do Camilo Peçanha, portanto, e que as pessoas podem ouvir, está disponível. Né? Posto isto, vamos ouvir ao vivo, sem ser inteligência artificial, né? Vamos ver. Escolham. Olha, eu tenho a poesia de Camilo Peçanha é difícil. Eu tenho, há um poema que a gente apreende logo o sentido, porque eu tinha pensado em ler este, mas tenho o Célebre da Mãe. Vamos já ver. Sim, eu acho que da mãe, estamos quase no dia da mãe. Pois, É, agora quase. O outro também é muito bonito. Ora bem, então vamos lá ver se sou capaz de levar isto. Sentir o que ele sentiu. Portanto, reparem o contexto. Ele tinha recebido a carta do pai a dizer que a mãe estava moribunda. Quem poluiu? Quem rasgou os meus lençóis de linho onde esperei morrer? Meus tão castos lençóis. Do meu jardim exíguo, os altos girassóis, quem foi que os arrancou e lançou no caminho? Quem quebrou, que furor cruel e semiesco, a mesa de ociar, tábua tosca de pinho, e me espalhou a lenha e me entornou o vinho, da minha vinha o vinho acidulado e fresco. Oh, minha pobre mãe, não te ergas mais da cova, olha a noite, olha o vento, em ruína a casa nova, dos meus ossos o lume a extinguir-se breve. Não venhas mais ao lar, não vagabundes mais, alma da minha mãe, não andes mais à neve, de noite, a mendigar às portas dos casais. Até dói. Já agora ouvi o outro. Ok.
este é mais simples, este é muito romântico. É muito romântico, porque eu tenho poesia. Mas eu há dias consolei-me, porque estive a ler umas coisas sobre Camilo Peçanha, sobre poesia, não é só poema. E de facto, a poesia, cada um interpreta como é. Claro. Esta é muito romântico. Ora veja, não sei se isto é amor. Procuro o teu olhar se alguma dor me fere em busca de um abrigo. E apesar disso, creio, nunca pensei num lar onde fosses feliz e eu feliz contigo. Por ti, nunca chorei nenhum ideal desfeito. E nunca te escrevi nenhum versos românticos. Nem depois de acordar te procurei no leito, como a esposa sensual do Cântico dos Cânticos. Se é amar-te, não sei. Não sei se te idealizo, a tua cor sadia, o teu sorriso tenro. Mas sinto-me sorrir de ver esse sorriso que me penetra bem, como este sol de inverno. Passo contigo a tarde e sempre sem receio da luz crepuscular que enerva, que provoca. Eu não demoro a olhar na curva do teu seio, nem me lembrei jamais de te beijar na boca. Eu não sei se é amor. Será talvez começo? Eu não sei que mudança a minha alma pressente. Amor? Não sei se o é. Mas sei que te estremeço, que adoecia talvez de te saber doente. Já viram o que é isto? Que lindo! Vamos agora então ao nosso